TV Assembleia. Informação com credibilidade. Olá, bom dia. Quarta-feira, 20 de setembro. A Assembleia recebe alunos na escola no Legislativo. Fiandeiros de Hidrolândia se apresentam aqui na casa. Veja também os destaques da Comissão de Constituição e Justiça e da Sessão Ordinária. Aqui no estúdio, uma entrevista com o presidente da Saneago, Jales Fontoura. Com a gente também no estúdio, o deputado Francisco Júnior. Fique ligado, o Bom Dia Assembleia está começando agora. Goiás tem agora a Semana Estadual de Combate à Retinopatia Diabética. O projeto do deputado Gustavo Seba foi sancionado pelo governador Marconi Perillo. Essa doença é a principal causa de cegueira em pessoas com idade produtiva, principalmente em países desenvolvidos. O evento de conscientização será realizado na primeira semana do mês de abril de cada ano. E o caminhão do Instituto de Identificação está aqui na Assembleia fazendo carteiras de identidade para os servidores. Essa é uma parceria entre a Assembleia Legislativa e a Polícia Civil. Uma facilidade para quem precisa renovar a carteira de identidade. Seu Walter, motorista da Assembleia, nem parece com o seu Walter do RG de 1986. Quanta coisa mudou. É a idade, é a velhice, não tem jeito. O médico Marcos Nogueira também aproveitou para renovar o RG. Apesar do bom estado de conservação, a identidade dele é de 87. E o Cícero, de 98 para cá, ficou, digamos, com menos cabelo. Tem que fazer outra, porque a minha já não tem condições mais. Tinha até cabelo na foto. Se você for observar, a minha foto ainda era de jovem. Eu tinha uns 18 anos. Então, realmente, eu mudei muito. E isso para identificação, inclusive, onde a gente precisa de identidade, viagem, tudo, somente o exterior, eles não aceitam essa identidade com mais de 10 anos. E a oportunidade que a gente teve de ser funcionário e encontrar aqui na porta, né? Aí a gente, como sempre, não tem tempo. Quando acha uma oportunidade, vamos fazê-la. O caminhão itinerante do Instituto de Identificação está estacionado bem em frente à Assembleia Legislativa de Goiás. Entre os dias 19 e 21 de setembro, entre as 8 da manhã e 5 da tarde, os servidores vão poder tirar de graça a carteira de identidade, que está totalmente digital. O documento custaria cerca de R$30 se fosse para ser emitido, por exemplo, no VaptVupt. A iniciativa é uma parceria entre a Polícia Civil e a Alego, uma facilidade tanto para quem precisa renovar o documento, mas é preciso trazer o documento antigo ou a certidão de nascimento. Existem alguns critérios, inclusive criminais. A pessoa, por exemplo, não pode ser identificada criminalmente se for identificado civilmente, mas o documento tem que ter tem que ser recente, tem que não ter rasura, não ter nenhum tipo de alteração no documento. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 10% da população brasileira não tem carteira de identidade. O RG tem um banco de dados único que ajuda na segurança. Além da foto, a impressão digital ajuda até a desvendar crimes. A partir do momento que o Instituto de Identificação do Estado de Goiás monta esse sistema de biometria, ele vai deter em seus arquivos todas as impressões digitais do Estado. Até mesmo as criminais, das pessoas que cometem crimes e que têm as suas impressões colhidas, vão para o mesmo arquivo. O que implica isso? É um avanço importantíssimo. Fragmentos de impressões digitais deixadas em um local de crime vão certamente levar à autoria desses delitos que acontecem por aí, que muitas vezes ficam impunes por falta de prova técnica. Durante o café da manhã do lançamento da parceria, Marcos Martins entregou ao Instituto de Identificação verba de R$250 mil que ele conseguiu do governo estadual através de emenda. O dinheiro vai ajudar a reformar o laboratório do Instituto. O processo seletivo da Universidade Estadual de Goiás para refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil está aberto. Pois é, serão oferecidas vagas suplementares dos cursos de graduação. E para mais informações, acesse ueg.br. E os alunos da Escola Estadual do Jardim Vila Boa participaram de mais uma edição do projeto Escola no Legislativo. 180 alunos do ensino médio estiveram na Assembleia.
Esta já é a 20ª edição do Projeto Escola no Legislativo. 180 estudantes da Escola Estadual Jardim Vila Boa, que fica na região sudoeste de Goiânia, visitaram a Assembleia Legislativa de Goiás. São estudantes do ensino médio, do 1º ao 3º ano. Os estudantes, além de conhecer o parlamento goiano, tiveram palestras sobre o funcionamento e a história do Poder Legislativo, com o professor Maurício Paranaguá. Bom, e aqui no Bom Dia Assembleia, uma excelente notícia. Neste mês de setembro, um bebê de apenas 3 meses de idade se tornou o doador de órgãos mais jovem do estado de Goiás. A captação foi realizada pelo UGOL, o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira. Pois é, a família do paciente autorizou a doação após a criança ser vítima de um traumatismo craniano. O grupo de fiandeiros de Hidrolândia se apresentou na Assembleia dentro do projeto Terça Cultural. E também dentro do projeto, a artista plástica Simone Staffa abriu a exposição de telas decorativas. A dona Rufina aprendeu ainda criança a fiar o algodão. E assim ela continuou fazendo por muitos anos. Desde pequena a gente fazia do colchão a roupa de dormir também. Começava do colchão, né? Que não tinha o colchão na época. Aí nós fazíamos o colchão, enchia de palha, fazia roupinha das crianças, camisa de manga comprida, tudo fiado na roda. Ela se juntou a outras fiandeiras do município de Hidrolândia para uma apresentação na Assembleia durante a Terça Cultural. A atividade foi promovida pelo deputado Francisco Oliveira. Nós tivemos a oportunidade de conhecer em Hidrolândia, através do prefeito Paulinho e da primeira-dama Luciana, a Associação das Fiandeiras e o Coral Flor de Algodão. Foi uma apresentação que eu vi, que eu achei extraordinária, mas muito mais do que isso, foi exatamente ver o trabalho das fiandeiras. E, obviamente, quem é mais antigo, como eu, que sou criado e nascido em fazenda, eu estava até comentando com a primeira-dama Luciana, quem está descaroçando ali. Quantas vezes eu com a minha mãe, ela me pedindo para descaroçar o algodão na fazenda. Minha mãe tecia roupas através do algodão na fazenda. Então, para mim é uma satisfação muito grande, não só resgatar essa apresentação aqui cultural, mas muito mais do que isso, viver isso para quem pôde viver. É um trabalho artesanal muito importante, demanda muito esmero, muito tempo, mas é uma coisa que mexe com o coração da gente e quem é mais antigo sabe do que eu estou falando. Então, de parabéns às fiandeiras, de parabéns à primeira-dama Luciana, que resgata com muito esmero, com muita paixão, as fiandeiras de Hidrolândia. A maioria das pessoas que frequentam são da terceira idade, então lá elas vão passar o dia, contar histórias, a gente faz brincadeiras, faz bingos, diversas atividades, palestras também. Então é um dia que elas vão lá para poder confraternizar mesmo e manter as tradições. O projeto Terça Cultural conta ainda com uma exposição de telas da artista plástica Simone Staffa. As obras ficam expostas até o dia 29 de setembro. E aqui no estúdio do Bom Dia Assembleia, a gente recebe o presidente da Saneago, Jales Fontoura, trazendo aí, quem sabe, boas notícias para os goianienses, para os goianos, né? Haja vista que nesta terça-feira o sistema Mauro Borges foi inaugurado com muita pompa, com muita festa, mas a pergunta que eu começo nessa entrevista, presidente, o senhor esperava uma crise como essa aqui em Goiânia? Olha, realmente ela foi fora da curva, né? O sistema Meia Ponte está passando por um estresse hídrico de 25% menos água do que em todos os anos. Como nunca se viu, não é? Como nunca se viu. Pelo menos no passado recente, nunca aconteceu. E esse estresse hídrico, ele continua, né? Em Goiás, em Brasília, que é o mais sério ainda. Agora, a falta d'água em Goiânia acabou. Né? São situações distintas, né? O estresse hídrico continua, só que as soluções, o planejamento
com a inauguração do Mauro Borges, acabou com a falta d'água. Quando o senhor diz a falta d'água em Goiânia acabou, é uma realidade, é uma promessa, é um compromisso? Como é? É uma realidade. Realidade? Porque hoje nós temos um consumo na Grande Goiânia metropolitana de 4.500 litros por segundo. Agora, o Mauro Borges entra agora sozinho com 4.000 litros por segundo. Então ele poderia abastecer praticamente Goiânia inteirinha só com essa nova estação. Só que, quase a totalidade, né? Quase a totalidade. Mas, em função das duas bacias, elas não poderem ser interligadas completamente, essa interligação, ela responde por 500 litros por segundo, ou seja, apenas 12% da água que nós estamos produzindo no Mauro Borges. Mas é o suficiente, porque como antigamente, até no tempo das águas, o Meia Ponte produzia 2.300 litros por segundo, e agora o Mauro Borges entrou com 500, então você pode reduzir 2.300 menos 500, 1.800. Os 1.800, o Meia Ponte continua oferecendo, com a restrição que está acontecendo, de prioridade para consumo humano, de redução de outorgas para os empreendedores privados, que tem lavoura, que tem pastagem, que tem grama, essas coisas. Então, o equilíbrio já foi alcançado. Então, nós vamos ter água suficiente para Goiânia, tanto no Meia Ponte com vazão reduzida, quanto para o João Leite com vazão aumentada. Presidente, na realidade, o sistema, a entrada do sistema em operação, me parece que já havia começado. Essa semana aconteceu apenas uma inauguração oficial, foi isso? Isso, olha, nós antecipamos o início da operação do João Leite do dia 19 para o dia 9 de setembro, em função exatamente dessa queda de vazão no Meia Ponte. Então, essa redução, a gente conseguiu o reequilíbrio dela o suficiente para poder tirar 200 mil pessoas, 79 bairros que eram atendidos pelo Meia Ponte, que agora passaram a ser atendidos pelo João Leite. Os bairros Guanabara, Negrão de Lima, Aldeia do Vale, Vale dos Sonhos, que são da região norte, de Goiânia, basicamente né? Região norte. Eu ia até chamá-lo de deputado, olha só. Presidente, o senhor está numa casa legislativa, o senhor já foi deputado estadual 2 vezes, já foi deputado federal. Então aqui no plenário se ouve muito durante as sessões assim: o sistema Mauro Borges já foi inaugurado várias vezes, essa é a 3ª, é a 4ª, é a 5ª vez. Será que é por isso que às vezes a população fica com certo receio? O que o senhor pode dizer aí para aqueles, o senhor que já foi deputado, conhece bem o parlamento, para aqueles deputados que estão imaginando que só houve uma inauguração? E ainda falava o seguinte, nunca ninguém bebeu um copo d'água lá do João Leite. É um engano completo, né? Isso é porque nós temos um projeto que está sendo executado de R$1 bilhão. Então, a primeira inauguração foi do reservatório, que foi uma bela obra, a base de tudo, do João Leite, né? Uma represa maravilhosa, né? Quem passa na estrada de Goiânia para Anápolis, passa em cima dessa represa. Então, esse foi a primeira inauguração. A segunda inauguração, que também foi muito cara, são milhões de reais. Quanto, presidente? Essa a primeira 2010, a segunda foi, se não me engano, 2014. Foi a elevatória, é uma obra de tecnologia maravilhosa, coisa quase que única no mundo, que usa a própria água, a queda da água para fazer funcionar a turbina que gira a bomba e leva a água para a estação Mauro Borges. Fonte de energia, né? É uma 4 megawatts, para quem é engenheiro sabe que isso é uma solução que tem 1 ou 2 no mundo. E a terceira fase, que foi essa inauguração agora, é a estação de tratamento de água Mauro Borges. É um investimento de 350 milhões de reais, que foi inaugurado hoje, que vai então produzir água tratada. O resto era água bruta, agora é água tratada. E o terceiro desafio é colocar essa água tratada na casa das pessoas, especialmente em Aparecida. Sara, tem uma pergunta aí para o presidente. Presidente, o que a população pode fazer para ajudar? Olha, nesse momento,
o que a gente está pedindo é moderação no consumo. Olha, eu registro, por exemplo, a Saneago estava faturando 180 milhões por mês. Esse mês passou para 200 milhões. O que significa isso? O consumo foi lá em cima, O consumo né? aumentou. A gente tem pedido muito para as pessoas para moderar o consumo. É só para a gente poder integrar as duas bacias. Quer dizer, nós estamos com água agora suficiente para até 2040. Toda a grande Goiânia, com o mesmo crescimento de Aparecida, de Trindade, de Goianira, de Goiânia, nós temos água. Agora, nós precisamos agora distribuir essa água, poder fazer ela chegar nos lugares. Por exemplo, o Linhão. O Linhão é uma adutora que vai sair do Mauro Borges, do sistema Mauro Borges, e vai até Aparecida, ao lado da BR-153. Esse Linhão, um investimento, portanto, alto, 232 milhões, ele ainda vai ser feito e vai atender a parte leste de Aparecida. A parte oeste de Aparecida está sendo atendida já com o avanço da água, né, as medidas que os registros vão sendo testados, a gente vai colocando todo o esquema de Mauro Borges para todo lado, vai alcançando cada dia um maior número de bairros. Presidente, muito obrigado pela presença aqui. Antes de terminar, é um político, né? Foi prefeito de Goianésia até 31 de dezembro do ano passado, como eu falei, já foi parlamentar. O ano que vem tem eleições. O senhor fica na Saneago até o fim de dezembro, vai disputar as eleições? Murilo, eu pretendo ficar na Saneago até para romper um mito negativo para a Saneago, que em 10 anos, 10 presidentes. Ou seja, a Saneago é uma instituição, uma empresa, uma companhia muito presidencialista. Ela precisa muito da presença do presidente. Eu quero ficar na Saneago, que é uma área que eu sou engenheiro, né? Gosto de gestão, é uma empresa muito interessante. Eu falo sempre que a Saneago é muito melhor do que até a imagem dela, sabe? Que vale a pena trabalhar e é uma luta que vale a pena ser empenhada, né? Trabalhar muito. Como o senhor disse, o senhor é engenheiro por formação, tem as empresas do grupo, né, em Goianésia, na região do Vale do São Patrício, mas o senhor já havia trabalhado especificamente com essa área de água, de abastecimento de água, saneamento? Eu fui presidente do Conselho de Administração da Saneago vários anos e fui 10 anos prefeito. Nesses 10 anos, a relação da Saneago, eu falo sempre que a Saneago é uma companhia dos municípios. Para do controle ser do Estado, a concessão de água e de esgoto é do município. Então, ela tem uma intimidade muito grande com 225 municípios de Goiás. 91. Dos 246, né? E desses que não são 21 que não são, 4 esse ano já vão integrar a Saneago. Então é um desafio que vale a pena ser vivido. Aliás, presidente, eu falei de encerrar a entrevista, mas a conversa está boa. Sempre vira e mexe se fala da municipalização da água em Goiânia. Goiânia e muitos municípios. Mas Goiânia parece que é mais atirada nesse sentido, né? Ou nem tanto? Não, o prefeito de Anápolis, Murilo, ele me falou que ele foi eleito pela Saneago, contra. Eu quero tirar a Saneago de Anápolis. Então a gente trabalha intensamente em muitos municípios. Agora, em Goiânia, nós temos um entendimento com o prefeito Willis Rezende, que foi governador 2 vezes. Ele é um dos pais... É uma relação boa? Muito boa. É um dos pais da Saneago. A rivalidade política nessa hora fica de lado? Totalmente. Por que eu estou perguntando isso? O telespectador precisa entender, né? A primeira eleição de Iris Rezende, né? Lá em 1982, foi contra Otávio Lage, seu pai, né? Agora, eu sempre falo que governo não faz oposição a governo. Verdade. Cada governo, dependendo e defendendo a sua bandeira, suas metas, sua administração, ela age e integra no outro nível, que é a Saneago, e esse entendimento tem sido muito em bom nível, a favor da capital, a favor da universalização do esgoto, da água, da melhoria de serviço. Então, a gente tem um relacionamento muito republicano, muito bom. Bom, suas considerações finais, então, de repente alguma coisa que a gente não perguntou? Murilo, eu acho que a gente precisa trabalhar duro para essa companhia, que é a 5ª maior companhia do país, ela continuar o caminho e universalizar a água e o esgoto. É um direito para todos, independente de cidade grande, pequena, fazer com que a água
que é um veículo da saúde e do meio ambiente, seja universalizada para todos. Goiânia, a Grande Goiânia, o entorno de Brasília, cidades que crescem. Hoje as pessoas, 90% das pessoas moram nas cidades. E o desafio da Saneago é atender e ir para todos. Isso é uma atitude que é a nossa meta, a nossa visão, o propósito da Saneago, eu acho que ele está sendo atingido e precisa de ser acelerado. Muito obrigado pela presença, presidente. Eu que agradeço. Presidente, muito obrigado, viu, pela presença aqui no Bom Dia Assembleia. Você continue ligado, o Bom Dia Assembleia volta já. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 141 ou 3223-4041 e informe-se. Já que falamos no bloco anterior sobre a questão da água, vamos receber agora o deputado Francisco Júnior. Pois é, o deputado Francisco Júnior está aqui no estúdio da TV Assembleia, no programa Bom Dia Assembleia. Muito obrigado pela presença. E a gente o convidou justamente porque essa terça-feira se falou muito na água, né? A gente falou no bloco anterior com o presidente da Saneago, Jales Fontoura, e na sessão de terça-feira, o senhor apresentou um projeto interessante que é a questão do selo azul sustentável. Como é que vai ser esse selo azul, deputado? Bem, primeiro cumprimentar vocês, a todos que nos acompanham. Bem, já passou o tempo que a água, entende-se que a água é um recurso natural que não acaba. Não, ela acaba. Verdade. E a gente está percebendo isso. E a ideia do selo azul sustentável é um esforço para conscientização, um esforço junto às prefeituras para, nesse primeiro momento, apenas chamar a atenção e valorizar as iniciativas sustentáveis. Toda iniciativa, todas as formas de buscar a sustentabilidade, o reuso, a reutilização, o reaproveitamento, a boa utilização desse recurso tão importante para a vida que é a água. Como é que surgiu essa ideia? Olha, foi pela crise mesmo? Sim. Talvez se não fosse a crise, né? Não, existe a crise, claro. Tem uma expressão que se fala assim, Murilo, que Deus perdoa sempre, o homem às vezes, a natureza nunca. Então, ela não está, essa dificuldade toda que nós temos com o calor, com a falta de água, com os furacões, com tudo isso que está acontecendo no mundo, não é algo por acaso, é uma resposta que a natureza está dando às ações mal conduzidas do ser humano, isso em todo o planeta Terra. No caso nosso, nós estamos buscando a forma de contribuir para que esses recursos naturais sejam valorizados e não acabem, ao contrário, que o mesmo homem, o mesmo ser humano, com as suas iniciativas, com a indústria, com o desmatamento, com essas ações individualistas,
e egoístas, ao mesmo tempo nós precisamos valorizar as boas ações, as boas práticas. A ideia do selo azul é no sentido de valorizar aqueles que estão fazendo de forma correta. Nesse primeiro momento, nós estamos apenas dando um reconhecimento. A minha ideia é um pouquinho mais na frente, à medida que a gente começa a valorizar as boas práticas, a gente linkar essas boas práticas a outros projetos. Exemplo, nós temos o ICMS ecológico. Daqui a pouco, à medida que a gente vai aumentando, porque eu não quero que seja um peso, ao contrário, eu quero agir na forma de conscientização, mas daqui a pouco o selo azul pode ter um peso interessante, importante, na hora de fazer a redistribuição do ICMS. Vantagens, no momento de você parcelar os seus débitos, aquele que for certificado, aquele que demonstra boas práticas, pode ser valorizado, pode ter uma vantagem a mais. Então é nesse sentido. Então primeiro eu estou criando a conscientização, a certificação dessas boas práticas que eu estou pedindo, e depois aí nós vamos buscar usar esse selo em outras ações. E nos municípios, como será feita essas avaliações? Não, aí a ideia, a motivação é nossa, mas na própria lei eu estou encaminhando para a CECIMA, que é o órgão competente, para ela regulamentar e fazer a fiscalização e a devida premiação daqueles que forem merecedores. Deputado Francisco Júnior, aproveitar a sua presença aqui, há outro projeto de sua autoria que tramita aqui na casa, que prevê a reutilização dessa água, né? É claro que nós estamos aí num período de seca, mas quando chove a água da chuva vai embora e ninguém reutiliza, a própria água que é consumida pelo goianiense, enfim, por toda a população, não é reutilizada, já tem um projeto tramitando nesse sentido também para as novas construções. Sim, Murilo, eu sou muito preocupado, tanto é que eu presido a Frente Parlamentar do Cerrado. Existe esse projeto que nós apresentamos na semana passada e mais 2 que nós estamos elaborando, que eu vou deixar de surpresa para eu ter oportunidade de voltar aqui para falar Conta dele. O pessoal do Bom Dia e volta depois também. Não, deixa de segredo por enquanto, de surpresa. Mas esse outro que eu já apresentei na semana passada, ele está tramitando, ele está na primeira fase da tramitação, está na CCJ, onde ele regulamenta que para todas novas obras, seja pela administração direta ou aquelas dos programas sociais ou qualquer outra com recurso público, então toda obra física, obra civil com recurso público, ela tem que ter uma atenção especial com relação à água, tanto no sentido de utilizar melhor, reutilizar e reusar, né? Reuso e reutilização são muito semelhantes. Mas o que é isso? Por exemplo, a água pluvial. Então, a reutilização, o reaproveitamento da água fluvial. De você ter no telhado uma forma de captar essa água, guardar numa caixa, e depois ela pode ser usada para diversas atividades que não sejam, não tem necessidade da água ser potável, o caso de regar o jardim, limpar, lavar uma calçada. Lavar a calçada. Que a turma adora lavar uma calçada com água potável, descarga, né? Nos banheiros, o que é um absurdo, né? Eu, por exemplo, a pessoa olha para mim e fala, esse deputado é muito lambão, ele não está nem lavando o carro, não, é de propósito. Eu acho que não é momento para lavar o carro, a não ser que seja aquela lavagem ecológica que alguns lugares oferecem. Nós temos que ter consciência, o mínimo de consciência. Mais importante do que eu estar com o meu carro limpo agora, é nós entendermos que a natureza, o nosso cerrado, precisa vencer essa etapa difícil. Deputado, como é que se consegue uma conscientização desse porte, hein? É anos a fio? Como é que se faz? Recentemente, nós nos despedimos de um homem que foi muito importante para Goiânia, que foi Nion Bernaz. Verdade. Nion Bernaz ficou conhecido como o político das flores, o prefeito das flores. Mas quando ele plantou os primeiros jardins em Goiânia, ele lamentava que as pessoas me quebravam as árvores, elas estragavam o jardim. E ele começou a insistir. Eu lembro de uma campanha, eu era jovem, mas eu lembro de uma campanha que ele fez com relação a lâmpadas quebradas. Poucos dias eu conversava com um vereador sobre isso. E essa campanha na televisão, esse esclarecimento, foi fazendo com que a população compreendesse a importância. E hoje em Goiânia, quando você planta uma árvore, a árvore fica e cresce. Quer dizer, não estão se plantando mais, né? É lamentável, mas quando se planta, ela cresce. Goiânia, as pessoas, elas são, acima de tudo, em primeiro lugar, inteligentes. Elas precisam entender que aquilo que é público, e por ser de todos, não é de ninguém. Está errado isso. Aquilo que é público é para todos e o benefício é de todos. Então, da mesma forma, a partir da experiência do professor Nion, quando ele era prefeito, que ele
fez e insistiu, fez e refez, até que as pessoas compreenderam. E até hoje nós temos essa lembrança. Eu acredito que em todas as áreas, com relação aos recursos naturais, vale a pena nós investirmos e insistirmos, porque as pessoas aprendem, elas percebem que isso é melhor para elas. Deputado, eu vou pegar o ensinamento dessa insistência e te fazer uma proposta. Sim. Para que o senhor conte para nós os novos projetos e a sua vinda semana que vem aqui continue sem problema. Uma das coisas que é muito interessante a gente aguçar é a curiosidade do jornalista. Mas mais do que isso, nós estamos trabalhando, brincadeira, mas nós estamos elaborando eles ainda, no sentido de poder ter mais e mais ações criativas no sentido de envolver a população. Os projetos, eles ainda são uma ideia, eu não posso divulgar ainda realmente, mas a ideia nossa é que a gente tenha uma sequência de ações, né? O que eu posso dizer é que o primeiro projeto nós fizemos para os municípios, para o poder público. Sim. O dos prédios é para o poder público e para os que prestam serviço para o poder público, e nós vamos entrar também na iniciativa privada e no cidadão comum. Então nós precisamos buscar ações que levam à conscientização e à ação de cada segmento. Todos nós somos responsáveis pela água e pelo bem-estar da população, seja o poder público, seja o empresário, seja o cidadão comum. Todos nós somos curiosos, mas a gente vai aguardar também. Deputado mas a sua curiosidade é positiva. Obrigado. Deputado Francisco Júnior, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia Assembleia. Olha, eu agradeço a atenção de vocês, o profissionalismo, e eu sempre elogio bastante o trabalho que a TV Assembleia faz, é muito positivo. E eu me despeço convidando você a participar. As ideias que o deputado tem, ele tem o compromisso de apresentar, mas nem sempre são nossas. Verdade. O deputado, ele é um representante legítimo da população, então é fundamental essa articulação, é fundamental a sua participação. A única chance que nós temos da política melhorar, do governo melhorar, é você participando. Então eu te convido a participar pelo nosso WhatsApp, vou divulgar o WhatsApp, que é o 62 998255255, vou falar mais uma vez, 62 998255255. Eu te convido a conhecer o nosso trabalho, dar a sua opinião, fazer a sua crítica, mas acima de tudo, participar. Obrigada pela presença, deputado. Eu agradeço. Muito obrigado. E você pode continuar com a gente. O Bom Dia Assembleia volta já já. Alô? Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. TV Assembleia. Informação com credibilidade. O tráfico de drogas é crime hediondo, uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo, sim.
Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Acadêmicos da PUC Goiás visitaram a Assembleia para mais uma edição no Escola do Legislativo. Veja a reportagem. Os estudantes de Direito e Relações Internacionais da PUC participaram do projeto Escola no Legislativo por meio do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, da universidade. No cenário político atual, a gente está mais próximo dos nossos deputados e a Assembleia é a Casa do Povo, e às vezes os alunos, os jovens têm muito receio de vir até aqui, acham que é um local meio que intocável. E com esse conhecimento agora das palestras e um pouco da visita à sessão, ver que é mais próximo do que a gente imagina estudando lá na Faculdade de Direito. Gabriel é acadêmico do 3º período de Direito da PUC Goiás. Ele conta que tem 3 primos juízes. O pai é delegado e mais um primo desembargador. Este belo histórico familiar foi o ponto de partida para a escolha do direito. A área do direito ensina a nós muitas coisas que, principalmente os direitos e garantias fundamentais de cada um, todos devemos ter um grande acesso a essas leis para ter um grande fundamento para defender no que realmente importa. O projeto Escola no Legislativo chega na sua 21ª edição só neste ano de 2017. No ano passado foram 30 edições, esse ano já é a 21ª edição, então significa que o projeto está conquistando a sociedade. E nós estamos conseguindo o nosso objetivo, que é aproximar o poder legislativo da comunidade através do estudante. Vamos ver como foi o dia hoje na Assembleia. Confira a reportagem sobre a reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Cerca de 50 projetos de lei foram apreciados na reunião desta terça-feira. Quase todos são de autoria parlamentar e acabaram vetados integralmente pela governadoria. Contudo, durante as deliberações, os vetos foram rejeitados. Eu sou a favor do projeto que é aprovado na casa. Qualquer projeto aprovado aqui, ele é lido em plenário, vai para a comissão temática, é aprovado na Comissão de Justiça, tem 2 votações em plenário, passa pela Procuradoria, não tem vício sequer de inconstitucionalidade, o governador veta e aí a Assembleia normalmente mantém o veto. É uma incoerência. Presidente da CCJ, o deputado Álvaro Guimarães minimiza as críticas. Ele reforça que o problema pode ser resolvido com a modernização do regimento interno da Casa. O regimento interno fala que toda a matéria de veto tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça. E, posteriormente, ele terá que ser votado em plenário. Lá é mais fácil, porque lá você na Comissão de Constituição e Justiça, você com 6 deputados, você vota a favor ou vota contra. É o quórum suficiente para deliberar. Aqui é mais difícil, porque todos os projetos, ou ele é votado favorável ou contra lá na comissão, ele vem para cá. Só é decidido aqui. Então o que é que nós defendemos? É que o regimento interno seja mudado. Entre os projetos devolvidos e já relatados está o que institui em todo o estado o Setembro Verde. A matéria, de autoria do deputado Francisco Júnior, quer que ações de conscientização e de apoio aos deficientes físicos sejam intensificadas durante o mês. A pessoa com deficiência merece esse envolvimento da sociedade. Daí a ideia do Setembro Verde, que foi lançado na OAB. Existem aí entidades com muita credibilidade envolvidas nessa luta, que trabalha o mês, o mês de setembro seria o mês da luta pela inclusão da pessoa com deficiência. Vamos ver agora o que de mais importante aconteceu na sessão ordinária. Durante a sessão, os deputados discutiram solução para a votação dos requerimentos ao veto do governo sobre projeto que trata do fim do horário de verão em Goiás. O presidente José Witt disse que vai buscar resolver a situação da melhor forma possível. Ainda sobre o assunto, o deputado Bruno Peixoto apresentou uma PEC solicitando também o fim do horário de verão.
O projeto recebeu 14 assinaturas. Não concordando com a PEC, os deputados Luiz César Bueno e Lincoln TJ solicitaram à mesa diretora a retirada de suas assinaturas. Eu sou contra, assinei a PEC, mas eu não vejo essa PEC com bons olhos, porque na verdade não existe lugar nenhum no Brasil, nem na Constituição Federal, uma emenda ou um pedaço da Constituição que aborda o horário de verão. Não existe lei aprovada pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados acabando com o horário de verão. O horário de verão é relacionado ao funcionamento das atividades econômicas, que é de competência do Estado e dos municípios. E logo mais às 9 da manhã acontece no saguão aqui da Assembleia Legislativa a abertura da campanha Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. A abertura terá a presença do deputado estadual Francisco Júnior e de representante do CVV, Centro de Valorização da Vida. O Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Bom dia e até amanhã. TV Assembleia. Informação com credibilidade.